Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Aritmética da Emília de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo e se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 10. A Reinação da Igualdade. Aqui a ilustração. Tia Anastácia e as crianças no pomar. Junto com a Emília. O que será que vai acontecer? Como já fosse tarde, o Visconde, por ordem de Dona Benta, suspendeu o espetáculo daquele dia. Chega por hoje, disse ela. Quem quer aprender demais acaba não aprendendo nada. Estuda como comida. Tem de ser a conta certa, nem mais nem menos. Quem come demais tem indigestão. Amanhã o Visconde continuará o espetáculo. Mas no dia seguinte, o Visconde anunciou que só recomeçaria o espetáculo depois que todos soubessem na ponta da língua as tabuadas escritas nas laranjeiras. De modo que os meninos passaram o dia no pomar chupando laranjas, decorando números. Narizinho foi a primeira a decorar todas as casas, porque era menina de muita boa cabeça, como dizia a tia Anastácia. Pedrinho, que não quis ficar atrás, esforçou-se, decorando também todas as casas, embora errasse algumas vezes. Sobretudo no 7 vezes 8. Cada vez que tinha de multiplicar 7 por 8, 8 por 7, parava, engasgava ou errava. O medo de acabar com aquilo foi escrever... O meio de acabar com aquilo foi escrever com tinta vermelha o número 56 na palma da mão. 7 vezes 8 dá... Isso, 56. Estavam no mês de junho, e os dois meninos mais pareciam sanhaços do que gente, de tanto que gostavam de chupar laranjas. Mas como para apanhar uma laranja fosse necessário recitar sem o menor erro as casas de tabuada escritas na casca das laranjeiras, o remédio foi fazerem um esforço de memória e decorarem tudo de uma vez. Ficaram desse modo tão afiados que a tia Anastácia não parava de abrir a boca. Parece incrível, dizia ela, que laranja dê melhor resultado que palmatória. E dá. Com palmatória, no tempo antigo, as crianças padeciam e custavam aprender. Agora, com as laranjas, esses diabinhos aprendem a matemática brincando e até engordam. O mundo está perdido, credo. Você sabe o que é palmatória? Você já usou palmatória? Ou melhor, já usaram em você? Se você já sabe o que é palmatória, coloque nos comentários aqui embaixo uma frase com a palavra palmatória. E também conta a descrição de o que é uma palmatória. Você é a favor ou contra o uso? Ok? Também coloque tudo isso nos comentários abaixo. Estou curioso para ver as respostas. Mas se você não sabe aritmética, Anastácia, como sabe que nós sabemos tabuada? Perguntou-lhe a menina. Sei, porque quando um canta um número, os outros não corrigem. Corrigem, boba. Corrige é errado. E era aquilo mesmo. Um fiscalizava o outro, e o Visconde os fiscalizava a todos. Ficaram tão sabidos que no terceiro dia o sabugo aritmético anunciou que iria recomeçar o espetáculo. Depois do café do meio-dia, que era sempre às 2 horas, todos se sentaram nos seus lugares, e o Visconde começou. O café do meio-dia que era servido às 14 horas. Bom, regras são regras. Se no sítio lá a regra serviu o café do meio-dia às 14, por mim tudo bem. Os números vão hoje brincar de igualdade. Sabem o que é? É quando o resultado de uma porção de números que se somam, diminuem, multiplicam, se dividem entre si, é igual a outro número, ou ao resultado de outros números que também se somam, dividem, multiplicam, se dividem entre si. 5 mais 4 igual a 9, por exemplo. É uma igualdade das mais simples. Essa aqui já é menos simples. Escreveu na casca do quindim, donde a tabuada já se havia apagado. 4 mais 8 menos 6 é igual a 8 menos 4 mais 2. Nessa conta temos duas continhas separadas, pelo sinal de igual. Vou botar as duas dentro de uma rodela para ficar menos atrapalhado. Escreveu a conta.
A primeira continha antes do igual chama-se primeiro membro da igualdade. A segunda continha depois do número chama-se o segundo membro da igualdade. Fazer essa conta é fácil. É só ir somando e diminuindo o que encontrar pelo caminho. Vamos ver quem acerta. Para minha canja, gritou o menino. 4 mais 8 igual a 12. E 12 menos 6 igual a 6. Essa é a continha do primeiro membro. A continha do segundo membro é esta. 8 menos 4 igual a 4. E 4 mais 2 igual a 6. O resultado do primeiro membro e do segundo membro é o mesmo, 6. Muito bem. A igualdade está perfeita, disse o Visconde. O resultado dos dois membros dessa igualdade é igual a 6. Está certo. Agora, fiquem sabendo que cada número que leva o sinal de mais ou de menos tem nome de termo da igualdade. Nesta igualdade, portanto, temos 3 termos do primeiro membro e também 3 do segundo. Como? Protestou Emília, aproximando-se. Estou vendo dentro da primeira rodela só 2 números com sinais de mais ou menos. O Visconde explicou. Vou mostrar aqui para vocês verem mais calma. Aqui embaixo. É que o primeiro número do membro da igualdade é sempre mais, quando não traz sinal nenhum. Ah, então disseste. A gente não pode adivinhar. Muito bem, continuou o Visconde. Até aqui tudo está muito simples, porque nesta igualdade só entram termos com sinais de mais e menos. A coisa se complica um bocadinho quando entram números com sinais de multiplicar e dividir. Tendo o sinal de multiplicar ou dividir, o número não recebe mais o nome de termo. Que nome recebe, então? Recebe o nome de fator, se tem o sinal de multiplicar. E recebe o nome de divisor, se tem o sinal de dividir. Ficam então sendo os fatores e os divisores dos termos. Que complicação, clamou o Narizinho. Tão bom se tudo fosse termo de uma vez. Continue. Visconde tossiu um pigarinho, deu um gemido reumático e continuou. Vamos ver agora uma igualdade bem complicada, cheia de termos e fatores, isto é, com todos os sinais aritméticos. Esta, por exemplo, escreveu no rinoceronte. Está aqui. Xé, exclamou Emília fazendo um focinho. Essa conta vai dar dor de cabeça. Tem até ponto de interrogação. Para que isso? Um ponto de interrogação é perguntativo. Ele ali quer dizer igual a quê? Tão simples. Pode ser simples, retorquiu a boneca. Mas a obrigação de Vossa Excelência é explicar. Quem manda ser professor? Está bem, Emília, entreveio o Narizinho. Para com as atrapalhações, não seja tão curiosa. Emília botou-lhe a língua e o Visconde prosseguiu. Muito bem, vamos ver quem faz esta conta. Nada mais fácil, gritou Pedrinho, é só ir somando e diminuindo e multiplicando e dividindo os números de acordo com os sinais. Está enganado, contestou o Visconde. Não é assim, existe uma regra para fazer essa conta. E qual é? Primeiro a gente faz todas as multiplicações e divisões indicadas pelos sinais. Faça. Mas antes de entregar o giz ao menino, marcou com uma rodela os números que tinham de ser multiplicados e divididos. Emília interveio. Eu, se fosse Visconde, botava esses números dentro de funis, em vez de rodelas. Assim, tomando giz, apagou as rodelas e desenhou funis. Agora é só Pedrinho fazer as multiplicações e divisões dos números que estão dentro dos funis e escorrer resultados pelos bicos. O menino gostou da ideia e escorreu os resultados pelos bicos dos funis. Muito bem, disse o Visconde. Agora ponha juntos todos os funis de sinal. Mais, e depois deles ponha os funis de sinal menos. Pedrinho obedeceu, arrumando os funis. Muito bem, agora some todos os resultados de sinal mais e some todos os funis de sinal menos. Espere, disse Emília. Vou desenhar mais 2 funis grandes. Um para conter todos os funizinhos de mais e outro para conter todos os funizinhos de menos. Desse modo, não haverá meio de atrapalhar a conta. E desenhou 2 funis grandes. Muito bem, exclamou o Visconde. Agora é só somar os resultados dos bicos dos funizinhos e escorrer as somas pelos bicos dos funis grandes. Pedrinho fez a conta.
Muito bem, aprovou o Visconde. O resultado do funil grande D mais foi 56. E o resultado do funil grande D menos foi de 42. Agora só subtrair 52 de 56. Quanto dá? Dá 14, gritou o Narizinho. Exatamente. Esse 14 é o resultado da igualdade escrita na casca do quindim. Puxa, exclamou Emília. Para obter um númerozinho desse, tivemos que gastar 7 funis. Mas ganhamos uma funileira, rematou Dona Benta, levantando-se para atender alguém que vinha procurá-la. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 200 inscritos, eu anuncio um novo quadro. 250 inscritos, eu lanço um novo quadro. Querem saber o que é? Traga inscritos novos. Ou então, mas também aceito sugestões. Diga o que vocês querem ver aqui no canal. Estou curioso para saber o que vocês querem ver. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.